Vocês estão vendo aqui à minha direita essa área fechada, um andaime já montado. Vocês encontrarão na revista Visão, que será distribuída no final, algumas informações sobre o estágio no qual nós nos encontramos para instalação do órgão de tubos da fábrica Grenzing, em parceria com a Universidade de São Paulo e com a Fundação Mary Spies. Esperamos que no mês de março o órgão seja inaugurado. E vocês veem aqui o andamento das obras. Mas eu gostaria de antecipar um detalhe desse instrumento extraordinário que será instalado, que está sendo instalado aqui na nossa catedral, no nosso templo. O detalhe é o seguinte: esse órgão, ele possui 39 trombetas. Não me pergunte por que não são 40, eu não sei. Sei que são 39. Originalmente projetadas para estarem dentro do órgão. A fachada estará nessa parte superior, os tubos visíveis estarão nessa parte superior, que também está com tapumes. E originalmente essas 39 trombetas estarão dentro do órgão, foram projetadas para estar dentro do órgão, mas com o auxílio do professor Aquino, que é o organista da USP, acompanha o projeto, e a comissão que tem trabalhado também no acompanhamento desse projeto, tem se buscado que essas trombetas sejam instaladas do lado de fora, logo abaixo da fachada do órgão de tubo. Serão então 39 trombetas abaixo da fachada, ou compondo a fachada do órgão de tubos. Com certeza será um som fantástico, magnífico que nós teremos com esse novo órgão de tubos acompanhado das suas trombetas. Por que lembrar isso? Trombetas são mencionadas na Bíblia o tempo todo. Quando o povo de Israel estava no deserto, sob a liderança de Moisés, Moisés recebeu instrução expressa de Deus para que confeccionasse 2 trombetas de prata. E essas trombetas deveriam ser tocadas para que o povo se reunisse. Ao toque dessas trombetas, o povo sairia em marcha em direção à terra prometida. Quando nós já avançamos para a história de Israel na terra prometida, nós chegamos com Josué em Jericó. Josué recebeu da parte de Deus a instrução para que 7 sacerdotes fossem escolhidos, e cada um desses sacerdotes teria uma trombeta, não de prata, mas feita de chifres de carneiros, e eles se colocariam diante das muralhas de Jericó, tocariam essas trombetas, e você conhece a história. As muralhas de Jericó vieram abaixo e o povo de Israel conquistou aquela cidade. Quando a arca foi tomada do povo de Israel e foi retomada por obra do rei Davi, e ele desejou levá-la novamente para Jerusalém, ele fez com que adiante da arca, naquele processional, também uma pessoa, um levita, ali estivesse tocando trombetas. O Salmo 98 convida o povo de Deus a louvar a Deus ao som de trombetas, dentre os muitos instrumentos que são mencionados no Salmo 98, e dá uma razão pela qual o povo de Deus deveria louvá-lo, deveria exaltá-lo. E a razão é a seguinte: porque Deus vem, diz o salmista, julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Chegamos então ao texto que nós lemos, o texto do Apocalipse e as trombetas que são mencionadas. No texto que nós lemos, são 7 anjos que recebem, cada um deles uma trombeta, portanto, 7
trombetas. À medida que as trombetas são tocadas, o que está dito no Salmo 98 vai se realizando, ou seja, a terra vai sendo julgada por Deus. Trata-se do juízo divino sobre aqueles que destroem a terra. Esse é um detalhe que nós precisamos atentar no livro do Apocalipse. Veja comigo o texto na tela, na projeção, Apocalipse capítulo 11, versículo de número 18. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes. E essa parte final, e para destruíres os que destroem a terra. Talvez você diga, então essas trombetas, essas do Apocalipse e essas que estarão aqui, quando tocadas, nos lembrarão o juízo de Deus? Sim, nos lembrarão o juízo de Deus, o julgamento divino. Mas elas nos lembrarão também a alegria da salvação, da vitória do amor na pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Cordeiro, como nos é apresentado no Apocalipse. Aliás, quando o sétimo anjo toca a sétima trombeta, veja o que acontece. Apocalipse 11:15, o texto está na projeção. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Essa é a frase final do Messias de Handel, que é entoada com todo entusiasmo, com toda alegria. O reino se tornou de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas voltemos à nossa cena do Apocalipse. Ela está entre a abertura do sétimo selo e o início do toque da primeira das 7 trombetas que são executadas no livro do Apocalipse. Cada um dos 7 anjos havia recebido, na cena que nós lemos, uma trombeta, mas entra em cena um 8º anjo. Esse 8º anjo aparece e ele traz em suas mãos um incensário. Esse incensário recebe as orações feitas pelos santos, pelo povo de Deus, as orações feitas por aqueles que oram em nome de Jesus Cristo. Esse anjo se coloca diante do altar, que também é um altar de ouro, e ele apresenta nesse altar essas orações que sobem com o incenso à presença de Deus. Ele esvazia o seu incensário, que tinha as orações feitas pelos santos, e depois, diz o texto que nós lemos, ele enche o incensário com fogo, tirado do altar, e ele atira esse fogo sobre a terra, e esse fogo se converte, segundo o texto que nós lemos, em vozes, trovões, relâmpagos e terremoto sobre a terra. Depois disso, então, os 7 anjos se preparam para começar a tocar as trombetas. Hoje é o nosso dia da grande comunhão, dia no qual nós celebramos os 115 anos de existência da nossa igreja, e neste culto nós também recebemos os novos membros nesta igreja local, a primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo. Esse texto do Apocalipse, ele traz algumas reflexões preciosas para a nossa celebração, para o propósito desta celebração. Primeiro porque nós lembramos que a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, enquanto denominação, ela nasceu com uma grande ênfase na prática da oração.
Os mais antigos se lembrarão que era comum que à frente dos templos da nossa denominação estivesse a inscrição extraída do Evangelho, mas que foi citada por Jesus, a inscrição que é extraída, portanto, do livro do profeta Isaías, que diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Você deve lembrar-se dessa inscrição em frente a muitos templos, ou dentro de alguns templos da nossa denominação. Uma das marcas da igreja e da nossa igreja é a oração. Você vem à igreja para ouvir a respeito de Deus, é verdade. Aqui nós falamos a respeito de Deus, mas mais do que isso, nós convidamos aqueles que chegam a este templo a que falem com Deus, e isto é a oração, que conversem com Deus, que orem, que se dirijam a Deus, que abram em oração o seu coração para Deus. Mas eu fiz menção também que nesse culto nós recebemos novos membros à comunhão da igreja. E qual a relação disso com a oração? Me dirijo agora a vocês que estão sentados aqui à frente, que serão recebidos. A vida de vocês e a decisão de vocês de se tornarem membros da igreja é resposta de oração. De oração feita muitas vezes pelos pais, talvez, que já não estejam mais com vocês, feita pelo cônjuge, feita por um irmão da igreja, feita por um familiar. Orações que estão sendo respondidas hoje. Talvez orações que demoraram anos, mas que estão sendo respondidas hoje para a glória de Deus. Assim, nesse contexto, nesta celebração, eu quero compartilhar com vocês duas coisas muito breves a respeito da oração, da importância da oração na nossa vida. E a primeira é o valor das nossas orações, o valor das nossas orações, e com isso eu quero incentivá-lo a orar. Um modo de entender o valor que Deus dá para as nossas orações é prestar atenção àquilo que Jesus ensinou sobre a oração, como Jesus nos incentivou à prática da oração. É o que nós faremos neste mês sob o título Aprendendo a Orar com Jesus. Mas o valor da oração aparece também no livro do Apocalipse, e aparece de um modo muito especial. Pergunto para você, onde é que você guarda aquilo que tem valor? Não só valor monetário, mas valor sentimental, aquilo que é especial na sua vida, na sua história, na história da sua família. Onde é que você guarda? Talvez você guarde num cofre, num armário especial na sua casa, mas certamente você não deixa isso jogado em qualquer lugar, espalhado. Você tem um lugar especial para guardar aquilo que tem valor na sua vida, na sua história, seja um documento, um objeto, um presente, alguma coisa importante para você. Veja comigo o texto que será projetado. Nós vamos recuar um pouco no livro do Apocalipse para o 5º capítulo, versículo 8º. Veja o texto na tela. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. As orações que são feitas aqui na terra, pelas pessoas que creem em Jesus Cristo, elas são guardadas no céu, em taças de ouro. Guardadas em taças de ouro. Elas não estão num depósito,
elas não estão empilhadas. Você já deve ter visto em alguma repartição pública, aqueles arquivos, aquelas pilhas de papéis, elas não estão empilhadas desta forma, não. Elas são tratadas como preciosidades, elas são guardadas com todo o carinho, elas são depositadas em taças de ouro, que depois são levadas por mãos de anjos para o altar de Deus, para que sejam oferecidas a Ele e para que sejam respondidas. Permita-me perguntar, que valor você dá à oração? Qual valor você atribui à oração? Se depender das suas orações, essas taças mencionadas estarão cheias ou estarão vazias? Quantas das suas orações estão nessas taças mencionadas no Apocalipse? Talvez você se pergunte, mas será que as minhas orações chegam ao céu? Sim. Elas chegam porque elas são feitas em nome de Jesus. Elas chegam aos céus e elas são guardadas em taças de ouro. As orações feitas pelo coração agradecido são recebidas e depositadas nessas taças. As orações que nascem de um coração angustiado, muitas vezes de um coração desesperado, também são depositadas nessas taças. As orações que são feitas em favor de quem você ama, de quem é precioso para você, elas não se perdem, mas elas são depositadas por Deus nessas taças. As orações que pedem, quem sabe por um milagre, essas orações não se perdem, elas são guardadas nessas taças. É assim que Deus valoriza as nossas orações, portanto, ore com fé. Ore crendo que Deus valoriza os seus pedidos, Deus valoriza as suas palavras e Ele as guarda em taças de ouro. Segundo, o poder das nossas orações. Quando o lavrador lança a semente, ele o faz na expectativa que aquela semente dê o seu fruto. Quando nós semeamos as nossas orações, nós devemos esperar algo diferente? Não. Nós devemos esperar uma resposta. Jesus disse que assim como um filho espera que seu pai atenda o seu pedido, nós, ao nos dirigirmos ao nosso Pai Celestial, devemos esperar o melhor da parte do nosso Pai como resposta. Veja comigo o 5º versículo do 8º capítulo do texto que nós lemos. O texto está na tela. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Trovões, vozes, relâmpagos, terremoto são figuras fortes para falar da intervenção divina. Deus age no mundo e Deus age na nossa vida. A história do mundo, ela não é escrita nos gabinetes dos políticos de alto escalão. Ela não é escrita nas tomadas de decisões daqueles que ocupam os postos mais elevados nas grandes corporações. Não. Grandes revoluções começam em pequenas, modestas reuniões de oração. Grandes revoluções, grandes transformações começam com um gesto aparentemente inofensivo de fechar os olhos, orar, falar com Deus, pedir algo para Deus. Orar é agir, orar é intervir, orar é ajudar a escrever a história do nosso mundo de uma maneira profunda e eficaz. Deus, o Deus soberano que está no trono, Ele decidiu levar em consideração as suas orações. Ele decidiu na soberania dEle que as suas orações fariam parte da história do mundo. Paulo afirma que nós somos cooperadores de Deus, não só na pregação, na propagação do Evangelho, mas nas nossas orações.
Quando nós oramos, nós estamos cooperando com a obra de Deus. Evidentemente, não são as nossas orações que determinam o modo como Deus agirá, mas Deus age, levando em consideração também as nossas orações. Para mim, há duas coisas profundamente confortantes nessa passagem. Primeiro, essa convicção clara que Deus responde às orações que chegam à presença dEle. E a segunda é que é Deus que, em seu amor e misericórdia, distribui os relâmpagos, os trovões e o terremoto. É Deus que distribui o seu juízo sobre a terra. É interessante observar a conexão que o texto estabelece entre o altar e o trono. Veja comigo novamente o texto que lemos. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para que o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. O altar está diante do trono. Isso significa que o caminho que leva ao trono, ou seja, o caminho que leva às respostas, ao atendimento das orações, das súplicas, aquilo que é levado diante de Deus, esse caminho passa sempre pelo altar. Muitas vezes nós queremos chegar ao trono, queremos a manifestação do poder de Deus, queremos as respostas de Deus para a nossa vida, mas não queremos passar pelo altar, pela comunhão, pela entrega, pela consagração da nossa vida, mas não há resposta sem consagração, não há resposta sem comunhão, não há resposta sem entrega e sem confiança em Deus. Oração não é mera repetição, oração não é balbuciar palavras que não fazem sentido, que são vazias, que são frias para você. Na oração nós devemos colocar o nosso coração, devemos colocar diante do altar de Deus os nossos sentimentos, a nossa alma, aquilo que realmente está dentro de nós. Foi isso que nos ensinou o puritano John Bunyan, quando ele disse: quando orares, é melhor que teu coração fique sem palavras, se tuas palavras não vierem do coração. A oração, ela nasce no coração. A oração é o brado do coração. E esse brado que surge do coração, ele chega até o céu. E no céu ele é depositado numa taça de ouro. Essa taça é tomada por um anjo. E ela é oferecida no altar diante de Deus. E do trono, Deus responde às orações. Quero pedir que você feche os seus olhos agora e que você examine o seu coração. E que você faça a sua oração nesta hora. Aquilo que estará na taça de ouro que está na mão do anjo, para que Deus, na soberania dEle, no amor dEle, possa responder para você. Faça de todo o coração, aquilo que você deseja que esteja na presença de Deus e seja respondido por Deus. Vamos ter alguns instantes de silêncio e oração nessa hora. Recebe, ó Pai, as orações que brotam do coração dos teus filhos nesta hora. Responde, ó Pai, na tua soberania. Responde, ó Deus, aquilo que é a tua vontade. E dá-nos, ó Deus, fé. Alarga o nosso entendimento para que recebamos com confiança, com alegria e com esperança aquilo que tu concederes em resposta aos desejos do nosso coração que se transformam em orações na tua presença nesta hora.
No nome de Jesus, teu Filho, nós oramos. Amém.